Está começando mais um CCAV Cast, podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje estamos aqui com um empresário de Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, que dobrou o faturamento no último ano. Para a gente descobrir o que ele fez, que mágica é essa, a gente convida aqui para o podcast de hoje o Rafael Freitas. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Daniele, né? Obrigado a todo o time do Pedro aí que está promovendo esse evento incrível aqui para os contadores, né? E para mim uma honra imensa, né? Estar aqui podendo gravar esse podcast e bater um papo aqui com vocês. Vai ser bacana. Vai sim. Então vamos começar do início? Vamos lá? Como começou a sua trajetória na contabilidade? Você sempre quis ser contador, era de família? Como começou isso? Não, é até uma história engraçada que eu falo que a única certeza que eu tinha é que eu não queria ter um escritório contábil, né? Não queria ter uma empresa de contabilidade. Isso é muito bacana, mas eu venho, né, de escritório de contabilidade, sempre trabalhei em escritórios ali de que me formei, um pouco antes até da faculdade, e trabalhava numa área de departamento pessoal lá. E aí, mas não tinha muito essa ideia, né, de ser empresário contábil, não enxergava isso como oportunidade. E aí, em dado momento, eu acabei surgindo uma oportunidade e eu fui para uma cidade próximo de Tangará da Serra lá, onde eu fui ser contador interno de uma indústria. Era uma indústria de cereais e lá realmente eu consegui enxergar, na verdade, que o contador poderia fazer mais pelo empresário. Poderia fazer realmente um pouco mais. O papel do contador era um papel um pouco diferente, né, do que eu estava acostumado a ver ou do que eu via normalmente da nossa profissão, que era um papel realmente de ser um apoiador ali do empresário, né, de estar realmente fornecendo informações para uma tomada de decisão, estar sempre presente dentro do negócio. Então, eu falo sempre para a nossa equipe lá que, por uma questão até econômica e estrutural, a maioria das empresas tem o teu braço contábil em um escritório de contabilidade de forma terceirizada. Mas quando a gente pensa em grandes empresas, por exemplo, isso já funciona interno. Então, quer dizer que, na verdade, nós contadores, né, ou o setor contábil, ele é parte das empresas. Então, depois dessa experiência realmente lá, sendo contador interno, eu enxerguei que sim, a gente pode ser parte dessa empresa, mesmo estando em forma terceirizada, a gente pode fazer parte de tudo isso. Ah, que legal. E é legal você compartilhar um pouco dessa história, porque muita gente fez o caminho inverso, né? Quando eu falo caminho inverso, já começou dentro de um escritório contábil. Saiu da faculdade, ou já tinha um escritório do pai, foi atuar, ou decidiu abrir o próprio escritório. Sim. Mas você tem essa experiência, essa vivência dentro de uma empresa, sendo uma contabilidade interna, né? Exato, exatamente. E a minha história com a empresa contábil, né, ou com o escritório de contabilidade, nasceu ali essa experiência onde eu realmente consegui me aprofundar um pouco mais. E a empresa que eu trabalhava, por exemplo, ela acabou vendendo, né, o parque industrial que eles tinham, montaram uma estrutura um pouco menor, né, e tudo mais. Mas a minha esposa, a minha noiva na época, né, eu já estava nessa outra cidade, ainda estava em Tangará, minha família era de Tangará. E aí eu falei assim, não, acho que está na hora de voltar para casa. Já tinha 5 anos que eu morava fora, né? E falei, não, tá na hora de voltar para casa, mas voltar para a cidade, né? O que eu ia fazer, por exemplo? E aí, vendo essa oportunidade ou essa necessidade, por exemplo, dos empresários, você, poxa, a gente pode começar realmente aí uma nova história, né? E aí com uma vertente diferente de trabalho, uma pegada um pouco mais gerencial, apoiadora ali pros empresários. E na época, né, a gente nem tinha esse termo, nem se falava em algo consultivo e tudo mais, mas a gente tinha essa ideia presente sempre desde o início. E eu lembro que quando a gente foi iniciar realmente essa jornada, isso lá em 2014, por exemplo, a gente começou com um cliente, né, que era essa empresa mesmo que eu trabalhava. A gente acabou continuando atendendo eles Legal. e a gente manteve esse atendimento lá com eles. Mas o escritório, né, inicialmente, ele era na minha casa. Então, eu tinha um quarto, né, no fundo lá da minha casa, e era eu mesmo e Irene, né, digamos assim, trabalhando lá nessa etapa. Então, foi bacana, foi o início, né, de toda essa jornada. Eu ia te perguntar uma fase que eu acho que vai se encaixar bem por onde você parou aí nesse ponto da história, que é Aham. qual foi o período mais desafiador que você teve ao longo
da sua trajetória de contabilidade, de tendo o seu negócio contábil. Aham. Esse início talvez foi o mais difícil de conseguir os primeiros clientes. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que todo início, né, é um início de muito medo, de muita apreensão, porque a gente não sabe se o negócio realmente dá certo, vai dar certo ou não, né? E aí, em conversa com a minha noiva, minha esposa hoje, na época, eu falei assim, cara, o que pior pode acontecer, né? Se de repente não der certo. Assim, poxa, de repente eu vou ter que arrumar um emprego no escritório, né, de contabilidade, talvez voltar a dar aula na faculdade, porque eu dava aula na época. Mas esse início, ele é sempre desafiador por conta disso, da incerteza, de um bocado de coisas que a gente não sabe realmente como é que vai se comportar, né? Então, eu não sei se talvez ele é o mais desafiador, porque depois que a gente inicia essa jornada, né, a gente vai tendo sempre momentos ali de mais, ou todos os momentos são desafiadores, mas o início ele sempre tem, né? Apreensão, medo, preocupação, um monte de incertezas, e também eu vejo que as faculdades, por exemplo, formam bons médicos, bons administradores, bons contadores, mas não tem faculdade para a gente ser empresário, né? Então, a gente acaba tendo muito tentativa e erro no início, até que a gente consiga consolidar, né? E eu acho que vai ser um eterno aprendizado nessa jornada de empresário. Mas o início tem esses desafios. E Rafael, hoje a sua empresa, seu escritório contábil é uma referência de mercado. Como que foi essa trajetória do abrir o escritório dentro de Uhum, casa uhum. até o hoje, né? Que é essa referência aí para tantas empresas, tantos escritórios. Como que cresceu? Que legal. Eu acho que se a gente for elencar algumas coisas assim que tiveram sempre presentes desde o início, a gente sempre teve essa vertente de estar próximo do cliente, né, de estar presente com ele nas decisões da empresa. E então a gente fazia do escritório do cliente o nosso escritório, né? Então a gente talvez via muitos empresários falando sobre essa questão de que o contador não vem na minha empresa, eu só vi o contador quando eu assinei o contrato, é, né, o contador não tem tempo, então a gente acabava estando mais presente lá com o cliente, e isso acontece realmente até hoje. A gente brinca sempre que lá nesse início de jornada, a gente fala que a nossa empresa tinha duas filiais, digamos assim, e uma delas era um café, né, de uma panificadora que tinha lá na cidade, e um café que tinha no shopping. Ou seja, como eu não tinha escritório para atender os meus clientes, eu acabava marcando com eles. Oi, Daniele, tudo bem? Podemos tomar um café, bater um papo, para a gente entender melhor aí, ver como é que a gente pode te ajudar? E Legal. isso acabava também sendo um diferencial, porque às vezes o cliente não tem essa oportunidade, ou ninguém chama o cliente para tomar um café, né? E até lá dentro da empresa dele, às vezes tinha momentos que ele não queria realmente tratar de alguns assuntos sensíveis, né? Das dificuldades deles lá dentro. Então era a oportunidade que a gente tinha de tirar o empresário do olho do furacão ali e levar ele para realmente a gente conseguir tomar um café, bater um papo, né? E entender melhor como é que a gente podia ajudar ele. Isso é legal, porque mostra também que mesmo quem está começando, de repente, não tem um escritório ou tem um escritório, né, pequenininho, Sim, sim. não é impeditivo, né, você marcar ali Não. com o cliente, mesmo que seja num café. Exatamente, pelo contrário, a gente via realmente isso como diferencial competitivo, porque, como a gente já falou agora há pouco, todos os clientes reclamavam, né, numa fala só, que não tinha presença do contador. Então, quando isso acontecia, e aí não era intencional, né, mas tinha essa vertente de início ali de jornada, mas acabava realmente também fortalecendo esse relacionamento que a gente tinha com o cliente, e a gente acaba trazendo essa mesma característica, né, hoje, durante a nossa jornada de trabalho. Então, isso acaba ainda estando presente hoje, mesmo com uma carteira um pouco maior de clientes, mesmo com uma equipe um pouco maior, a gente procura ter isso hoje, né? A gente gosta de receber os nossos clientes lá, presencialmente, sempre que possível. Os clientes que são de fora ou que são de outras cidades, a gente está sempre junto com eles, sempre fazendo uma call, fazendo um bate-papo. Então, sempre que a gente puder se conectar com o cliente, a gente vai criando essas oportunidades. Legal. E qual que foi o momento que você conheceu o Pedro Neri e acabou entrando na mentoria? O que que te motivou a isso? Surgiu um outro desafio aí no caminho? Legal. Na verdade, em 2018, por exemplo, e aí a gente já tinha 3, 4 anos de jornada já de contabilidade, a gente queria fazer uma mudança de software contábil, por exemplo.
E aí a gente começou a frequentar eventos parecidos, por exemplo, com o CCAV, eventos do mercado contábil, né? E a gente tinha mudado para uma ferramenta, para um outro sistema, e falei assim, poxa, a gente precisa se conectar com pessoas que estão, né, usando esse sistema e tudo mais. E a gente foi para um primeiro evento em Florianópolis, lá em 2018, depois, acho que nesse mesmo ano a gente foi para um evento aqui em São Paulo, e aí a gente foi conhecendo, e eu vi, acho que algum vídeo do Pedro, né, e aí tava lá, fala contador, fala contadora, né, e eu acho que todo mundo conhece o Pedro, ou conheceu, para essas primeiras falas. E aí passamos a acompanhar a jornada do Pedro, e a gente até brinca, né, durante a mentoria lá, que em dado momento a gente abre uma gaveta, tá lá, fala contador, abre o guarda-roupa, fala contador, fala contadora. Mas isso foi bacana, né? E a gente acabou conhecendo, passando a seguir, e a metodologia de trabalho, né, o formato de trabalho, e a fala, e a pessoa que o Pedro acabou realmente se aproximando muito mais do que a gente queria fazer, né? Queria trabalhar, poxa, era um formato realmente que a gente acreditava, que é o formato da contabilidade consultiva, e isso realmente acabou nos atraindo e nos conectando aí com um formato de entrega, né? De tudo isso. O que ele queria passar, qual era o papel do contador, né? Como é que o contador estava junto com o cliente, sendo apoiador realmente do negócio dele. Eu me lembro que em 2022, por exemplo, aí já a gente foi frequentando esses ambientes e realmente se conectando com outros contadores, e a gente falou, não, nós vamos olhar todos os eventos realmente que tem aí no mercado contábil, e eu sei que, nossa, a gente andou e frequentou, né, e foi em todos os eventos possíveis e imagináveis, para a gente poder realmente se encontrar. E aí, né, depois dessa jornada, poxa, a gente entendeu, e aí nós viemos no CCAV em 2022, né, eu, minha esposa, né, outras pessoas do time, e a gente acabou realmente tendo mais consciência e elegendo, né, de fato, o CCAV, por exemplo, como sendo um dos eventos oficiais e principais que a gente vai estar frequentando e vai estar próximo, né? Então, todos os anos a gente vem, traz parte do time, para que eles possam realmente respirar, né, esse ar da contabilidade consultiva, estar junto e se conectando com outros contadores, né, que às vezes têm as mesmas dores, mas também tem soluções para algumas dores que a gente tem. E aí, desde então, realmente a gente vem junto aí com o Pedro, né, trabalhando, né, nessa etapa. Ele te perguntou, né, da questão da jornada, né, e das mentorias e tudo mais. E em 2023 a gente viemos novamente aí pro CCAV, e eu lembro que o Pedro, uns dias antes, né, a gente tem um grupo lá do WhatsApp do evento, e ele lançou uma enquete lá, por exemplo, para fazer uma aplicação, se você tivesse 15 minutos para poder bater um papo comigo, o que você perguntaria? E naquele momento a gente estava realmente com um problemaço fiscal, um processo que tinha dado errado lá na empresa, né, que facilmente ia gerar uma multa aí de mais de R$100 mil. E aí, cara, escrevi lá, né, sem nenhum tipo de expectativa, pretensão, falei assim, eu não ganho nenhuma bala num sorteio, né, imagina que em meio de milhares de contadores vou ser sorteado. E para minha surpresa, realmente fui sorteado. Fui convidado para ir lá num painel lá com o Pedro, para que a gente pudesse expor, né, alguma dor, algumas coisas que vinham acontecendo, e aí tinham vários outros colegas, né, vários outros contadores lá que estavam lá para nos ajudar. Então foi uma troca muito rica, né, muito positiva, assim, né, a gente também abriu a caixa de ferramenta para poder falar todas essas coisas que estavam talvez dando errado, e principalmente esse problema fiscal que a gente estava tendo. E para nossa grata surpresa, tinha realmente um colega contador que estava na plateia, né, lá do mesmo estado, né, numa cidade próxima lá, que falou, cara, eu tenho um contato lá na prefeitura, né, eu posso te ajudar, me liga e a gente vai tentar resolver isso lá. Né, e para nossa grande felicidade, poxa, a gente conseguiu resolver a custo zero, né, conseguiu intermediar a situação com o fiscal, a gente conseguiu um reenquadramento da empresa lá retroativo, e nos livramos aí de uma multa, né, acima dos 3 dígitos. Você tá doido. Foi muito, muito gratificante poder contar realmente com essa galera e sair de um problema, né, que era um problemaço que a gente tinha por resolver, para realmente ter um parceiro que hoje virou um grande amigo, né, parceiro de mentoria, parceiro de
de negócio, de conversa, de bate-papos, para realmente, né, estar resolvendo tudo isso. Então, foi bacana. Olha só, então nesse caso foi uma multa que meio que se pagou, né? Porque você conheceu uma pessoa que te ajudou a evitar esse problema, né? A Total, importância desse networking, né, dentro exato. dessas mentorias. Desde então, e aí agora com mais propriedade, né, a gente fala que networking vale mais do que dinheiro, né? Totalmente. E Nesse aí, caso. e realmente isso acabou facilitando muita coisa, né? Então essa conexão realmente que a gente encontra no evento, né, com contadores olhando para o mesmo propósito de se ajudar, de estar junto, de não se ver realmente como concorrentes, né, e sim como pessoas que trabalham na mesma área e às vezes até sim concorrentes, mas não inimigos, né? E eu não preciso querer o mal do outro, mas isso realmente talvez a gente não encontre em outros ambientes. Então isso é legal. Legal, bacana. E qual conquista você percebe que você teve, assim, do momento que você entrou no Master até hoje, assim, você sentiu algum crescimento, alguma mudança dentro do seu escritório contábil? Eu- Talvez a gente pudesse responder isso em ordem alfabética ou até numérica, né? Porque realmente as mudanças são inúmeras. Nós entramos na mentoria do Scale em 2023, né? A gente tinha um número X de faturamento lá. Se talvez a gente fosse olhar a horas de hoje, né, a gente quase que dobrou realmente o faturamento, né? Então, eu acho que essas conquistas, né, e o faturamento, ele é só uma medida que a gente tem. Mas eu acho que o que mais a gente ganhou realmente é essa conexão, né? Não que o dinheiro não seja importante, pelo contrário, né? Ele é peça fundamental em tudo isso, mas a gente ganha realmente conexão. Você pode conversar com colegas que são da mesma área, colegas que estão em outros níveis de faturamento muito maiores do que você, e poder realmente talvez encurtar o caminho para resolver alguns problemas, né? Desde ferramentas, tecnologia, a lidar com pessoas, né? E aí tem um exemplo muito prático disso assim. Eu lembro que em 2023, por exemplo, a gente teve uma mudança gigante em relação a pessoas, né, dentro do escritório. E aí a gente acabou mudando assim quase 80%, 90% do time durante aquele ano. Então foi um caos gigantesco em relação à operação, à entrega, à contratação. E a gente foi entendendo ao longo do caminho, por exemplo, que a gente precisava realmente fortalecer a cultura da empresa, deixar isso mais claro, né? E aí poder trocar uma ideia com pessoas que estão nessa mesma jornada e que talvez até passaram por esse problema, digamos assim, né? É realmente a gente saber que pecinhas a gente pode mexer para poder resolver. Então, foi essencial, assim, sabe? Essencial. E como Uma, Desculpa, mas assim, eu acho que um outro ponto também para a gente exemplificar é a parte realmente da troca, né, de produtos, do que tu está fazendo para poder crescer, do que não e tudo mais. Eu acho que isso tem ajudado a gente a realmente continuar nessa crescente, né, seja de faturamento, seja de número de funcionários, número de clientes. Então, eu acho que são todas essas coisas em conjunto, né, que vão realmente fazendo toda essa mudança. E com certeza são dores que muitas empresas enfrentam, seja essa troca de funcionários, porque, inclusive nos encontros do Master, né, é comentado essa questão da cultura ser importante, então isso tem que passar pela cabeça e pela gestão do escritório, de que momento é necessário trocar o time ou não, assim Claro. como essas outras dores, né, que acabam surgindo aí durante o dia a dia e Sim. que com esses contatos do Master é possível solucionar com quem já sofreu essa dor e conseguiu, né, passar por aquele problema, né, Com passar por aquele certeza. obstáculo. E isso é muito verdade. Estava ontem, né, aqui conversando com uma colega do Master, que a gente tinha conversado no último encontro. Ela deu uma palestra falando sobre a gestão de liderança, né, de como é que ela melhorou realmente essa gestão de pessoas lá dentro do time dela. E aí a gente se encontrou nos corredores, ela falou, Rafa, vem cá que eu preciso te apresentar uma pessoa. E aí ela me trouxe uma colega que estava fazendo um trabalho voltado para essa gestão de pessoas lá com ela. E aí realmente a gente vai trocando ali um pouco, né, de, poxa, o que está fazendo, o que não está fazendo, para que possa realmente melhorar, né? A gente que trabalha com serviços, a gente sempre vai ter esse desafio com pessoas, né? Para formar o time, para crescer o time, para deixar o time
mais afiado para suportar o crescimento, e a gente precisa realmente se conectar com as pessoas para entender realmente, né, as boas práticas de quem principalmente já sofreu aquilo, né, e já conseguiu resolver também. Foi Legal. muito bacana ela lembrar, né, da dor, do problema que a gente estava nesse momento, que era um desenvolvimento de liderança, e aí me conectar com uma pessoa que também ajudou ela, né? E aí a gente puder trocar essas ideias. Então foi show, Então, com certeza, trocas muito ricas aí. muito. Rafael, você comentou também que vou falar desde o início, Aham. você tem essa preocupação em oferecer uma contabilidade mais consultiva, apesar de na época ainda não se falar muito nisso. Como que você vê esse movimento da contabilidade consultiva e em relação à entrega para o cliente mesmo? Sim. É, na verdade, eu acho que realmente é fundamental, sabe? Para nós contadores, né? Que, como a gente falou, por uma questão estrutural e econômica, a gente está fora do prédio da empresa, mas somos parte daquele, né? Daquele ambiente, daquele negócio que está funcionando ali. Então, a gente vem procurando realmente cada vez mais melhorar essa questão das entregas, né? Nós estamos aqui esse ano, né? Com todo o nosso time de liderança ali, olhando realmente isso. Ferramentas que possam, por exemplo, nos ajudar ou a fazer o nosso trabalho operacional um pouco mais rápido, ou mesmo trazer aquelas informações, por exemplo, que são, aos olhos do empresário, elas são estranhas, né? Elas são ruins até de ler, um balancete, um relatório qualquer. Então a gente sempre está atrás realmente de tecnologia, para que a gente possa mostrar isso realmente de forma mais intuitiva, mais dinâmica, para que ele possa realmente também olhar aquilo para poder ajudar ele a gerenciar o negócio dele. A gente sempre prega, né, e uma das maiores missões que a gente tem lá na empresa hoje é a gente ter essa. Eu falo que a gente tem uma grande missão que é ajudar o cliente a gerenciar o negócio dele, né, e ajudar ele a ganhar dinheiro. Então, se a gente realmente fornece informação de qualidade, fornece informações estruturadas, principalmente, eu acho que a gente consegue realmente cumprir esse propósito, né? Porque no final do dia, atrás daquele CNPJ tem um CPF. Então a gente está sempre conectado ali para poder ajudar o CPF, né, a construir os sonhos dele, né, realizar, levar uma condição de vida melhor para a família dele e naturalmente a gente crescer junto em volta com esse tipo de trabalho também. Bacana. Bom, e para quem está buscando oferecer um pouco mais essa contabilidade mais consultiva, a gente Aham. sabe que o papel do contador vem mudado ao longo do tempo, deixando de ser aquele papel mais tradicional e realmente oferecendo todos esses pontos que você levantou para agregar valor ao Uhum. cliente. Que mensagem final você deixaria para quem está tentando começar a ir para essa contabilidade mais consultiva, a gerar mais valor para o cliente, assim conseguir avançar o seu negócio contábil? Boa. Cada negócio contábil vai ter uma fase, né? Então, isso talvez vá mudar ao longo dessa fase. Então, às vezes, quem está realmente começando, né, vai ter uma vertente menos tecnológica, mais operacional, que tem mais equipe, menos equipe. Mas eu acho que uma coisa que vai estar presente realmente, independente dessa faixa, que aí é o que eu diria realmente para quem prega essa contabilidade consultiva e quer se diferenciar através desse modelo de negócio, é estar próximo do cliente, sabe? Esteja presente com ele, né? Toda vez que a gente visita um cliente, que a gente recebe uma visita dele lá, a gente sempre procura olhar para dois pontos, né? Cara, quais são os desafios desse camarada, né? Como é que eu ajudo ele nessas etapas? Então, a gente vai procurando conectar as nossas soluções com esse cliente. Então, se eu estou distante desse cliente lá, desse parceiro, eu não consigo enxergar isso, né? Então, a gente vai trabalhando em conjunto com a equipe, com o nosso time, para que a gente possa realmente estar junto com o cliente e estar entendendo realmente essas dores dele. E naturalmente a gente acaba entregando mais, né, fora da conformidade e a gente consegue entender aquelas dores e a gente conseguir realmente apoiar, né, o cliente. Porque no final das contas também, se o negócio do cliente vai bem, a nossa parceria vai ser longa, duradoura, próspera, né? Então, independente talvez de faixa de faturamento, eu acho que essa proximidade com o cliente vai estar sempre presente, né, para quem entende que esse modelo de negócio é o melhor modelo aí para trabalhar. E aquele negócio, né? Se o negócio do cliente está bem,
o da pessoa do escritório contábil que está prestando Sim. aquele serviço, consequentemente também. Também essa parceria vai ser boa, né? A gente também vai ter um negócio próspero, duradouro, e essa parceria com certeza só cresce. Maravilha. Legal. Bom, então vamos encerrando o podcast por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Rafael Freitas. Muito obrigada aí pela sua presença, sua participação e por compartilhar essa trajetória com a gente. Um contador que com certeza é referência para todo o Brasil, tá aqui no Master aprendendo cada vez mais e crescendo cada vez mais. Então, muito obrigada pela sua participação e foi um prazer estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço novamente, né? Obrigado, Daniele, pelo bate-papo, por oportunizar a gente contar um pouquinho dessa trajetória. Eu acho que é sempre legal de nós relembrarmos realmente como é que isso tudo aconteceu, né? Então, isso é legal para que a gente não se esqueça das nossas origens. Agradecer ao Pedro, né, que também está sempre presente, por tudo que ele entrega, pelo ser humano incrível que ele é, né, pela missão de vida tão top que ele tem, né, tão bacana que tem aí para todo o mercado contábil. E tamo junto, vamos para cima. Muito obrigada também pela sua companhia e até mais.